Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. Hoje este vídeo é voltado um pouco mais às mulheres, que é o público majoritário aqui do canal, 80%. Então, peço desculpas aos homens e os homens que estiverem assistindo e que acompanhem o canal, que vocês possam também refletir sobre isso. Todas as características que eu estou falando aqui, né, dos homens, você pode, claro, sem dúvida alguma, transferir isso para a mulher, porque a mulher também pode ter esse tipo de comportamento. Então, esse tipo de atitude. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre os tipos de homem que você deve evitar. Por isso que eu falo, o título é porque o canal aqui tem esse público mais feminino, mas isso serve também para os homens em relação à mulher. Porque senão parece que a gente está falando que os homens é que são assim, como se então não existisse mulher com essas características ou se houver, né? E se houver não, há mulheres com essas características. E como se então, se isso não incomodassem os homens. E incomodam sim. Certo? Então, aqui a transferência, tá, dos homens para as mulheres, então você considerar que as características que eu estou falando aqui, se empregadas em mulheres, é válido também. Certo? Então, o primeiro tipo de homem que você deve evitar é o homem que não valoriza a família. Veja bem, aqui vamos fazer um grande parênteses, porque eu não quero de maneira alguma tornar o discurso aqui um discurso que seja injusto. Por quê? Atendendo tantas pessoas há tanto tempo, hoje eu sei, por A mais B, sabe? Como 2 e 2 são 4, eu sei o quanto de pais tóxicos que existem mundo afora. Então, pais que são terríveis, seja a mãe, seja o pai, ou sejam os dois. São terríveis e os filhos não veem a hora de se desvincular deles. Então, aqui, sabe aquela história? Olha, se você quer saber como o seu marido vai te tratar, olhe como ele trata a mãe dele. Sim, isso serve para muitos casos. Para muitos casos. Mas, alguns casos, o filho, ele trata a mãe daquele jeito porque ela é uma víbora com ele. É uma mãe que torce pelo mal do filho. Eu falo isso porque eu também acompanhei um caso na escola onde eu dava aula, que a mãe se irritava com as conquistas do filho. O filho ele ia super bem, jogava bola super bem, sabe? Estava sendo visto por um olheiro de um time e tal, e aí precisava que ele fosse jogar em tal lugar. A mãe no dia picou a chuteira dele para ele não ir. Se não fosse os esforços da diretora da escola, de alguns professores, esse menino nunca teria tido a chance que ele teve, certo? Foi graças à escola que ele conseguiu a chance que ele teve, porque se dependesse da mãe, ela boicotava todas as conquistas dele. Então, não é de se estranhar se esse cara, um dia, ele esbravejar e xingar a mãe. Por quê? Porque, né, é de se entender. Então, aqui não estou falando desses casos ou criando uma regra como se isso fosse aplicável a toda e qualquer pessoa, porque não é. Agora, em muitos casos, a gente vê uma pessoa que sim, que não valoriza o seu pai, não valoriza a sua mãe, né, destrata, maltrata. Então vale a pena a gente prestar atenção nesse tipo de homem ou nesse tipo de mulher que tem essa característica. Outra coisa, caso a pessoa já tenha constituído uma família, observe como este homem trata os filhos do outro casamento. Aliás, são filhos dele. Então, observe como ele os trata. Observe como ele trata a ex. André, mas aqui entra no caso que a ex pode ser uma louca transtornada que faz um inferno da vida dele. É verdade. Por isso que eu estou dizendo que não existe uma regra universal e a gente não pode generalizar. A gente tem que olhar cada contexto. Mas é bom a gente observar. É bom a gente dar uma bela de uma analisada
tá? E não acreditar em tudo de primeira mão. Porque geralmente essas pessoas trazem a ideia de que a ex é uma louca, de que ela é uma transtornada, de que ela fez da vida dele um inferno. Quando às vezes, é justamente o inverso. Então, cuidado, porque se você acreditar cegamente, talvez amanhã a sua vida vire um inferno. Porque quem fazia a vida dela um inferno era ele. Então, preste atenção a esses sinais. Um segundo tipo de homem que você deve evitar é o homem controlador. Geralmente são pessoas que têm um problema seríssimo com relação à autoestima. Então, a maneira como eles se veem, eles têm uma baixa autoestima, eles não têm confiança e segurança em si mesmos, então eles se tornam extremamente controladores, eles querem saber, né, tudo da sua vida, eles querem saber a hora que você sai do serviço e eles controlam inclusive o seu percurso. Se você sai às 5 do serviço e se você leva 15 minutos para chegar na sua casa, se você mandar mensagem para ele 5h20 e você mandou na mensagem, ai, finalmente em casa, ele vai te questionar. Nossa, mas você chegou 5h20, por quê? Você parou no caminho? Com quem você conversou? Extremamente controlador e é péssimo. Cuidado, note isso, tá? E é um tipo que você deve tentar evitar. Repito, o mesmo vale para uma mulher controladora. Ninguém aguenta. Chega um ponto, por isso que eu estou dizendo, no longo prazo, essas características, esses tipos, eles vão pesando no longo prazo. No curto prazo, né, no começo, você pode achar até fofinho. Ah, ele quer saber a hora que eu saio, a hora que eu chego. Gente do céu, como ele gosta de mim. Cuidado, porque no longo prazo isso vai se tornando extremamente cansativo. Um terceiro tipo de homem a ser evitado é o homem sabidão. E olha, ele não ouve, ele não compreende, ele não respeita, ele não dialoga. O homem sabidão, ele não reconhece os próprios erros. Ele sabe tudo e ele está certo sempre. Então não reconhece os próprios erros e não reconhecendo os próprios erros não irá mudar. A mulher sabichona. Então, olha, evite, preste atenção nesse tipo, porque é o que sabe tudo, então não tem para que ele te ouvir. Por que ele vai te ouvir? E cada coisa que você fala, ele vai querer contestar. Ele contesta tudo que você fala, porque a versão dele tem que ser sempre a última e é sempre a correta. Dificilmente, e quando você fala, ele ainda vai tentar diminuir você. Às vezes ele ironiza. Ah, tá. Ele, sabe, ele dá aquele sorriso sarcástico, como se você tivesse falado uma grande burrice. Cuidado. Outro tipo de homem a ser evitado, o homem agressivo. E aqui nós não estamos falando de uma agressividade física. Muitas vezes ela se manifesta de maneira verbal ou em atitudes, como por exemplo, ele explode muito facilmente, né? No trânsito, ele xinga, ele berra, as veias chegam a saltar, ele ofende o manobrista, ele ofende o garçom. Um pedido, uma coisa que veio errado, era só falar, ai meu querido, mas não foi isso que eu pedi e tal. Nossa, gente, sabe, educação e respeito ao trabalho do outro, o outro se engana, assim como a gente se engana. E essa pessoa não, ela explode, costuma julgar a outra pessoa só por uma... Só porque ele considera que o outro está numa profissão inferior a dele, porque está servindo a ele. Então ele se acha no direito de agredi-lo com, né, esse tipo de ar de superioridade. Então ele está sempre muito agressivo em todas as coisas. Ele xinga o jornalista que está apresentando o jornal porque falou uma notícia que ele não concorda. Ele xinga, ele fica bravo, ele joga as coisas, ele quebra.
Então, e você, se não tomar cuidado, o que acontece? Você vai ficando sempre amedrontada diante dessa figura agressiva. E aí sabe o que acontece? Você vai ficando cada vez mais dócil e cada vez mais submissa, porque você não quer irritar o bonito. Ele é muito agressivo, ele é muito bravo. Então, até de maneira inconsciente, você vai ficando cada vez mais dócil, cada vez mais submissa, ou seja, você acaba engolindo coisas, você aceita coisas, porque você não quer contrariá-lo. Por quê? Porque ele é muito bravo. E você nem percebe a armadilha que você mesma está entrando, criando e entrando. O outro tipo de homem a ser evitado, o homem preguiçoso, acomodado. Olha, eu já atendi várias histórias de mulheres que foram ao longo, por isso que eu digo longo prazo, isso pesa. No longo prazo foram se desencantando cada vez mais, porque o cara não queria saber de nada, tá sempre ali acomodado, não arregaça as mangas, não corre atrás, né? Existe uma grande teoria da conspiração contra ele, ninguém quer contratá-lo, nenhum patrão consegue entender o quão bom ele é. Então, são os patrões que não o compreendem, os patrões que não entendem o potencial que ele tem e constantemente, né, o demitem. Nenhuma empresa chama ele para entrevista e ele não sabe o porquê, então ele vai ficando cada vez mais em casa, porque ele é cada vez mais injustiçado e você tendo que trabalhar cada vez mais para sustentar a vocês dois. Então, preste atenção, tome cuidado, tem determinadas coisas que, olha aqui, outra vez, um parênteses, para que a gente não fique e não deixe esse discurso injusto. Há situações em que a pessoa jamais é preguiçosa, jamais é acomodada. Ela está passando por uma situação onde ela perdeu o emprego, ela está desesperada, ela quer se inserir no mercado de trabalho e não está conseguindo mesmo. Não tem nada de acomodação, não tem nada de preguiça. A pessoa realmente faz e faz de tudo e ela não consegue, até por vezes por conta da circunstância, como esta que estamos vivendo agora, em época de pandemia. Então, cuidado. Aqui nós estamos falando não de uma situação pela qual a pessoa está passando, nós estamos falando de uma característica da pessoa. E por fim, né, um outro tipo de homem que você deve evitar é o homem machista. Ele manda em você. O seu corpo é dele. Você é dele. Os seus pensamentos são dele. Você não pode pensar coisas diferentes ou tal. Ou então ele vai falar que, nossa, que tipo de pensamento é esse? Hein? Que coisa é essa? Coisa ridícula pensar desse jeito, achar isso. Sabe? Pensamentos que são simplesmente pensamentos de prazer, por exemplo. Onde já se viu mulher minha pensar um negócio desse? Ele manda, inclusive, no que você fala. O jeito que você fala, a maneira que você se porta, ele vai dizer que isso é promíscuo, né? Que isso não é de mulher decente, que esse tipo de fala é vulgar. Claro, né? Talvez haja falas que de fato sejam vulgares, independente se é homem, mulher, gay, hétero, e aí a pessoa dá um toque na gente, óbvio, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que realmente quer domar a mulher, porque existem critérios que a mulher tem que seguir. Ele não. Ele pode fazer de tudo. E ele, inclusive, não quer que você trabalhe, porque mulher dele não trabalha fora. Ele é o provedor da casa, você tem que ficar, cuidar de todos os afazeres, certo? Tem que ficar quietinha, aceitar tudo o que ele fala. Ele pode sair, tomar a cerveja dele e você tem que ficar trancafiada dentro de casa, fazendo as vontades dele e você praticamente perde a vida social para ali ficar em casa. Tem que ser aquela que vai procriar, que vai ter os filhos e vai ficar absolutamente enfiada dentro de casa, cuidando da prole dele. Esse
Veja bem, preste atenção. Tem mulheres que amam ficar em casa. E, né, elas adoram isso, elas têm esse dom, elas gostam disso. Então aqui não tem nada a ver, hein? Se você que está me assistindo agora e, ai André, mas eu fico em casa, eu cuidei dos meus filhos, tal, meu Deus, qual o problema que existe? Nenhum, desde que isso seja uma vontade sua. Presta atenção, desde que isso seja uma vontade sua. Você não está aí trancafiada dentro de casa para servir a alguém e a vontade de um macho alfa. Você está fazendo isso porque é uma vontade sua. E o seu marido tem condições para te sustentar. Ele provê realmente a casa, né? E ele até gosta mesmo, que, nossa, que bom, assim as crianças não ficam com babá. Então, que bom que a minha mulher faz isso. Eu amo ainda mais a minha mulher por conta disso, sabe? E você ama fazer isso e tá tudo bem. Então, não foi uma imposição dele. Você faz isso porque você quer. Ele é aquele, o machista é aquele que vai falar que você tem que se comportar, que você tem que, né, mulher minha não faz isso, não usa esse tipo de roupa, não usa esse tipo de maquiagem, né, não fala esse tipo de coisa, tal. E aí se você se comportar e seguir as regras dele, ele vai ser até bonzinho com você e vai te dar um jogo de panelas maravilhoso, porque você se comportou. Enfim, gente, é por isso que eu digo, namore e namore muito. Muitas vezes eu já recebi e-mails nas lives, pessoas desesperadas, porque, ai meu Deus, faz 3 anos que nós estamos juntos e ele não me pede em casamento. Namore, namore muito. Porque a gente só vai conhecer o outro e muitas vezes vamos percebendo esses tipos de homens ou esses tipos de mulheres no longo prazo. O que a gente vê hoje é que a pessoa conhece hoje e já está morando junto amanhã. A pessoa conhece hoje e daqui 2 meses já estão morando juntos e já estão casando. É muita pressa. A pressa não combina com o conhecimento. O conhecimento ele é um processo gradativo, onde eu vou me dando a conhecer e vou conhecendo o outro. Namore e namore muito, para que você possa de fato perceber o outro, para que você possa conhecer. E à medida que você vai conhecendo, é aí que você vai se envolvendo. O problema é que a gente faz o inverso. Primeiro a gente se envolve, para depois a gente ver onde é que a gente foi se envolver. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu like, dá o seu joinha. E, claro, me acompanhe lá no canal principal. É só você digitar André Massolini aqui no YouTube que você vai encontrar o meu canal principal. Muito obrigado, beijo no coração e até!